Mas um breve assunto falando a respeito de que linha de ensinamento que tem por aí, que diz que o Espírito Santo abandona as pessoas. Ou seja, que o Espírito Santo abandona o crente, abandona aquele que ele já vinha habitando no ser dele, pois essa pessoa o servia, assim como eu e você, nós servimos ao Senhor Deus, e em nós está o Espírito Santo. Então, quero compartilhar com você aqui, à luz da Palavra de Deus, que deve fazer parte do conhecimento de cada um de nós como cristãos, como servos do Deus Altíssimo, pois o Senhor prometeu enviar e enviou o Santo Espírito dele para que habitasse em nós. Pois bem, a razão dessa linha de ensinamento que tem por aí dar-se-á em razão de falta de examinação das Escrituras Sagradas. Pois quero começar citando o versículo 29 do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22. Disse o Senhor Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois bem, o ensino da palavra de Deus deve ser feito com citações dos versículos bíblicos para que os crentes, ou seja, os membros da determinada igreja, templo em si, confirmem, confiram, acompanhem a palavra de ensinamento, a palavra doutrinária naquele local, naquele lugar. Então, desde já, você que está me assistindo, independente de qual seja a sua denominação, porque, na verdade, o que nós temos que nos apegar é a palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus, ame a palavra, viva a palavra, abrace a palavra de Deus, cumpra, faça-se cumprir na sua vida a palavra de Deus. Esforça-te para viver a palavra de Deus. Claro que, obviamente, nenhum de nós somos perfeitos. Perfeito só Deus, só o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, sobretudo, se nós andarmos na palavra, vivermos a palavra, o próprio Deus nos diz nas suas Escrituras, ele diz assim: sede perfeito como o Pai, o vosso Pai que está no céu é perfeito. Isso foi palavra de Jesus. Jesus deixou bem claro, falando aos discípulos e aos demais que estavam ao redor. Sede perfeitos, assim como o Pai que está no céu é perfeito. Ou seja, esforcemo-nos para cumprir, para viver, para obedecer à palavra de Deus, porque só o seu esforço, só o seu desejo de viver, de ter uma vida íntegra, de viver à luz da palavra de Deus, isso aí está te levando ao caminho da perfeição. É bem certo que nós o atingiremos ou alcançaremos quando nós estarmos com o Senhor, porque Ele é o varão perfeito, mas sobretudo Ele tem nos justificado pela fé para que com Ele tenhamos paz e venhamos então termos a garantia e a certeza de que Deus está conosco, na pessoa do seu Santo Espírito. Então, deixa eu dar um texto de exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 11. Antes de citar o versículo, talvez você esteja imaginando: poxa, mas existem muitas pessoas que realmente saíram do nosso meio e não voltaram mais, né? Isso depende muito de atitudes e do temor, muito mais do temor, né? Porque quem tem o temor de Deus, ele pode se afastar, ele pode ficar 2, 3, 4 anos, às vezes até 10 anos lá fora, mas o Espírito Santo vai estar sempre ali o inquietando, no bom sentido, falando ao seu coração, e de repente ele retorna, ele volta, como o caso do filho pródigo, na parábola contada por Jesus Cristo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, voltará a casa, o que se achava perdido foi encontrado, estava morto, reviveu, porque o Espírito de Deus, ele está sempre ali, sempre falando ao coração, ao subconsciente daquela pessoa, daquele crente, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, Pedro pregava, Paulo pregava, Apolo pregava, entre outros pregadores. Porém, sobretudo, os bereanos da cidade de Bereia se diferenciavam dos tessalonicenses porque
eles iam conferir nas Escrituras. Eles faziam, né, aquela conferência para ver se realmente o que estava sendo pregado pelos tais homens de Deus era justamente o que estava nas Escrituras Sagradas. E eram homens de Deus, né? Ali como Pedro, Apolo, mas Pedro, João, esses homens, né? Paulo não andou com Jesus, mas teve um encontro real com Jesus, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, mas sobretudo, principalmente aqueles que andaram com Jesus fisicamente. Não significa dizer que Paulo também não tinha o Espírito Santo, ou era menor do que os demais, não, de forma alguma. É claro, obviamente, que em razão desse tipo de raciocínio, foi que Paulo, por causa desse raciocínio dos discípulos, que Paulo teve grande dificuldade durante alguns anos de poder realmente ser inserido, né, no rol de apóstolos, porque havia algumas recomendações de requerimento exigência para que uma pessoa se tornasse apóstolo. No caso, teria que ter andado com Cristo e ter testemunhado a morte dele na cruz do Calvário, onde os discípulos viveram isso e Paulo não. Mas, sobretudo, Paulo nunca viu Jesus pessoalmente, mas teve um encontro com Jesus Cristo, né, no caminho de Damasco. Ele foi impactado por Jesus. Lembrando, é bom a gente lembrar aqui também, com prova bíblica, de que o próprio Jesus falou isso para Tomé, e os demais discípulos dentro da casa ouviram o que Jesus disse. Jesus disse, olha, assim que Tomé, duvidando, não crendo, tocou, né, as suas mãos, os cravos das mãos perfuradas e o seu lado, onde foi transpassado pela lança, Jesus então vira para ele e diz, após ele cair de joelhos diante de Jesus, o próprio Tomé, e diz, és tu, Senhor, meu mestre, meu Senhor e mestre, ou meu mestre e meu Senhor. Jesus deixou bem claro isso para ele, tu crês porque viste? Porquanto eu vos digo, bem-aventurados são os que não viram, mas creram. E assim também essa palavra de Jesus se estendeu para a vida de Paulo, para a vida minha, para a vida sua, para todos que não viram a Jesus, mas creem que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele veio a essa terra, que Ele viveu, morreu crucificado e ao terceiro dia ressuscitou e nos lavou e nos remiu com seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, é necessário verdadeiramente observar, examinar as Escrituras, principalmente agora, no momento que eu estou falando com você, no momento que você está me assistindo, me ouvindo, e eu citando aqui a palavra de Deus, vai na Bíblia, confere, seja também uma pessoa, não é beriano, mas vamos agir como eles, porque essa ordenança de Cristo foi para todos que passam a conhecê-lo, que têm uma vida de comunhão com Ele. Ele nos ensina e nos ordena que nós venhamos examinar as Escrituras, já que nós conhecemos as Escrituras e temos o poder de Deus. Nós o conhecemos, então vamos examinar as Escrituras. Porque a falta de examinar as Escrituras tem trazido muita confusão entre os crentes, entre o nosso meio. E isso não é bom. Isso desagrada a Deus, e isso envergonha o Evangelho, e isso descaracteriza toda essa verdade em nós, não a verdade de Cristo, mas a verdade que nós apresentamos muitas das vezes fica sendo escarnecida em razão do mau comportamento, por fato de não examinar as Escrituras, estão se gladiando, como Paulo fala também, estão se mordendo, e uma vez se mordendo, estão se autodestruindo. Então, sobre a mudança de vida por intermédio da palavra, ou seja, a conversão do ser humano, ela é um processo que pode acontecer a curto ou a longo prazo. Vai depender muito do condicionamento da pessoa, as Escrituras Sagradas. A pessoa tem que querer mudança, olhar o que Jesus disse. Olha só o que Jesus disse, ou ouça o que Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículos 23 a 26. Isso é necessário a pessoa crer que o Espírito Santo ainda está contigo, ele está na sua vida, e crer na palavra de Deus. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Por quê? Que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo?
Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Lucas capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 26. Então, é necessário querer, desejar a libertação. O Espírito Santo, ele entra na vida da pessoa, ele entrou em nossas vidas, foi para nos convencer justamente do pecado, da justiça e do juízo. E agora há uma necessidade de haver um consenso do meu ser para com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o poder, ele é a força que eu, você, precisamos ter e temos para que nós venhamos nos esforçar, venhamos querer verdadeiramente seguir a Cristo, verdadeiramente estarmos de pé na presença de Deus. E é o Espírito Santo que faz isso por nós. É bem certo que de nós mesmos nenhum ser humano consegue transformação por si mesmo, não consegue mudança de vida sem a presença do Espírito Santo, sem o agir, sem o mover do Espírito Santo. Então, que venhamos a cada dia dar lugar para o Espírito Santo agir, mover-se em nós, porque ele habita no ser daquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. E para seguir a Jesus, é necessário a pessoa ouvir a sua palavra, dar crédito, e na medida em que a pessoa vai dando crédito, né, a fé vem. A fé vem de Deus para a pessoa. É só dar crédito à palavra. Então olha só o que está escrito na Bíblia Sagrada. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem. Por quê? Porque a fé é um dom de Deus. É a fé salvífica, a fé em Cristo Jesus, a fé que opera milagres, a fé que traz mudanças para nossas vidas, em consonância à palavra de Deus que eu estou examinando, que você está examinando, que você está se alimentando dela, fortalecendo o teu espírito, alimentando a sua alma. E se essa pessoa ouvir e guardar a palavra de Cristo, se você ouvir a palavra de Cristo e guardá-la, o Pai e o Filho passam a habitar em você, passam a habitar nesta pessoa, isso, e na pessoa do Espírito Santo. O Pai e o Filho, ele vem, na medida em que a pessoa ouve e dá crédito à palavra, aí vem o Pai e o Filho habitar nesta pessoa, ou seja, habitar neste ser, na pessoa do Espírito Santo. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te selou. O Espírito Santo, ele está na sua vida, ele está em ti. Aí você diz: mas pastor, aconteceu isso, aquilo, eu estou desse jeito, e eu creio que ele saiu de mim, ele me abandonou. Se você está reconhecendo os seus erros, se você está reconhecendo que é um pecador, uma pecadora, se você está reconhecendo a sua pequenez, que você tem necessidade de Deus, se você chora, se você se derrama ainda, é porque o Espírito Santo está em ti, porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Ninguém reverencia Deus se ele não for tocado pelo Espírito Santo. Agora entenda bem, esse ser tocado pelo Espírito Santo, não é aquela questão de chegar e de toquei, não, por fora, não. Esse tocar do Espírito Santo é um despertar dele dentro de você, na sua consciência. É um despertamento de Deus, é Deus te falando: ei, levanta, eu estou contigo, eu quero acertar, aplainar os teus caminhos, eu quero trazer um renovo para a sua vida, eu quero acrescentar na sua fé. É necessário você se levantar na minha presença, porque eu, Senhor, te capacitei com o meu Espírito para que você não seja vencido pelo pecado, pelo diabo, pelos seus desejos, pelas suas vontades, pela fraqueza, pela tristeza. Não, o Espírito Santo, ele não é o espírito de tristeza, não é o espírito de derrota, é o espírito de fortaleza, o espírito de alegria, é o espírito de avivamento. Louvado seja Deus na sua vida, na nossa vida, porque se o Espírito Santo não entrar na vida da pessoa,
não tem como ela mudar por si mesma, né? João capítulo 16, do versículo 7 ao 14. Se o Espírito Santo de Deus não entrar na vida da pessoa, não tem como ela mudar por si mesma. Diz assim as Escrituras: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, palavras de Jesus, tá bom? O Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podereis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. E em João, capítulo 15, versículo 5, na parte B, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então logo entendemos também que tanto aqueles que estão servindo ao Senhor, que estão na presença de Deus, obrando a sua fé, mesmo assim, sem Deus, sem a pessoa de Deus, sem a pessoa de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, na vida deles, não consegue nada fazer. Bem como também quem está afastado, se você está afastado, desviado do Evangelho, da palavra, da presença de Deus, eu te digo, à luz da palavra de Deus, que o Espírito Santo está aí contigo, para que no momento em que você decidir, até porque é Ele quem está falando, é Ele que está te convencendo, é Ele que está te ajudando a arrepender-se, a voltar para o Pai, a voltar para a casa do Pai, a estar de pé, porque se Ele não estiver, não tem como você fazer nada. Você não conseguirá, nós não conseguimos dar um passo sequer para frente, para a mudança de vida, se o Espírito Santo não estiver em nós. O Espírito Santo, ele precisa entrar para habitar nessa pessoa, para que ela venha passar pelo processo de libertação. É isso mesmo. Então, se a pessoa realmente tem que ser liberta, se a pessoa realmente tem coisas na vida para ser libertada daquilo, só o Espírito Santo mesmo na vida dessa pessoa para poder libertar essa pessoa, para poder tirar, para poder dar forças para essa pessoa por intermédio da palavra, para que essa pessoa então venha se tornar uma pessoa liberta. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Examina essas escrituras, porque cuidai e achar nela a vida eterna. Também Jesus disse, falou sobre isso. Em João, capítulo 20, versículo 21, está escrito assim: e Jesus lhes disse, mais uma vez, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse episódio foi com Jesus, entre os discípulos e Jesus. Ou seja, aqui nesse versículo, ou seja, nessa passagem, nesse episódio, aqui os discípulos, ou seja, eles não receberam o Espírito Santo em sua plenitude, no sopro que Jesus deu sobre eles, porque Jesus ainda estava com eles. Ali, porém, 10 dias após a ascensão de Jesus, ou seja, 10 dias após ele ter assunto aos céus, ter subido aos céus e assentado à direita do Pai, eles receberam, os discípulos receberam o Espírito Santo em sua total plenitude, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava para poderem falar, ou a falar, melhor dizendo. Ressaltar que a libertação de uma pessoa acontece através de conhecer a verdade e segui-la. E a verdade é Jesus. E para conhecê-lo só é através da sua palavra. João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Lembra de Pilatos? Você já leu essa passagem? Depois de tantas perguntas que Jesus respondeu, a última que Pilatos fez foi essa:
Pilatos pergunta assim, ele não perguntou quem, ele perguntou o que é a verdade. E Jesus se calou, Jesus não respondeu, porque Pilatos estava já cansado de ouvir a respeito da verdade, ou seja, a respeito de Jesus, dos feitos de Jesus. Pilatos sabia, conhecia, era chegado a ele todos os dias os feitos de Jesus. E ele conhecia também o que se dizia acerca das Escrituras Sagradas. Pois bem, e ali agora, para culminar em tudo, ele pergunta que é a verdade e se a verdade estava diante dele. E assim na vida de muita gente nos dias de hoje. Nós pregamos a verdade, nós anunciamos a verdade, você está ouvindo a verdade está diante de ti. E às vezes você e tantas outras pessoas ficam perguntando o que é a verdade, não quem é a verdade, porque na verdade você sabe quem é a verdade, mas ainda se limita e tem muitos a coragem de perguntar que é a verdade, ou seja, acaba entrando no escárnio, acaba entrando num espírito de ironia. Então aquilo foi uma ironia diante de Jesus e Jesus se calou. Jesus não respondeu a Pilatos quando ele perguntou que é a verdade. A verdade estava diante dele e ele sabia que Jesus é a verdade. Pois bem, no Evangelho de João, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda em João 15:3 diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você já percebeu que, na verdade, tudo nos leva para a palavra de Deus? Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós temos que conhecer, para tudo aquilo que nós precisamos saber, para toda a libertação de nossas vidas, para tudo conhecer, através da palavra de Deus. O Espírito Santo, de si mesmo, não sai da vida da pessoa, mas sim a pessoa quem o extingue. É isso mesmo, o Espírito Santo ele não sai, porque Deus é fiel. Deus dá os dons sem arrependimento. Deus não é como o ser humano, como eu, como você. Lembra de quando você era pequeno, até você agora com seus filhos, seu filho está fazendo muita arte, está fazendo muita bagunça, e você diz, olha, você só vai ganhar isso, só vou te dar aquela roupa, só vou te dar aquele, só vai sair para passear se você me obedecer. Né? E muitas vezes você já chegou a dar o presente, já chegou a dar alguma coisa para o seu filho ou sua filha, mas em razão dele começar a fazer arte, a desobedecer, você vai lá e pega, esconde, diz, pois bem, só vou te devolver depois que você passar a obedecer e não fazer mais esse tipo de bagunça. Deus não é assim. Ainda que você esteja vivendo uma vida toda errada, se desviou, o que Deus te deu, seja dom de louvar, o dom, uma voz ungida, se Deus te deu dom de visão, enfim, vai permanecer com você. Você não está nem praticando, mas está aí. A qualquer momento você poderá usufruir dele. Mas, sobretudo, o fato de você estar a cada dia mais se distanciando de Deus, não é o Espírito Santo que está saindo de você, é você que está o extinguindo. O que é isso, extinguir? Ou seja, é apagá-lo, é apagar o Espírito na sua vida. Sabe? Você já percebeu que já não são mais novas lâmpadas, né, econômicas, porque já tem anos que criaram essas lâmpadas. Nós só tínhamos aquelas fortíssimas, né? Mas essas novas lâmpadas, elas são econômicas, mas sobretudo, quando é interessante, quando elas estão para queimar, elas não apagam de vez como as outras lâmpadas de antigamente. Elas vão diminuindo o seu fulgor, a sua luz. Há uma diferença entre energia e luz. É a energia que gera a luz e de acordo com o mecanismo da lâmpada. Então, a lâmpada foi fabricada para isso, para receber energia, e nesse mecanismo ela acende. Enfim, essas novas lâmpadas, elas nos dão um grande exemplo disso. Eu estou tirando isso como exemplo. Elas não apagam de vez, elas vão diminuindo o seu brilho, a sua potência de iluminar, de clarear o ambiente. Isso é extinção, isso é extinguir o brilho que está em você, extinguir a pessoa do Espírito Santo. Você vai esquecendo dele, ele está dentro de você, mas está recuado. Lembra de Jesus?
em João capítulo 2, um texto de exemplo. Não foi nesse sentido, mas Jesus foi convidado para um casamento, mas estava ali com a mesma coisa que nada, porque a alegria deles não estava em ter Jesus ali presente, a alegria deles estava no vinho da melhor qualidade que tinha ali. Só que para que eles percebessem a Jesus, para que eles recebessem a bênção da graça de Cristo, foi necessário acabar a alegria do vinho, acabar o vinho, melhor dizendo, para que a alegria deles terrena cessasse, a alegria momentânea. Então é isso que você está vivendo aí no mundo, alegria momentânea, coisas de momento, mas enquanto isso você está extinguindo, você está apagando o Espírito Santo na sua vida. Ele não sai, mas ele vai apagando, porque é você que está forçando isso. Então, extinguir é apagar ou afastar de si. Você que está afastando ele, você que está dizendo não, 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 e ele está dizendo: meu filho, eu te amo, minha filha, não se afaste, minha filha, não me deixe, não me abandone. Não é ele que está te abandonando, é você, aleluia, que está abandonando o Espírito Santo. Você está apagando ele na sua vida. Então, até o ponto de você deixar de crer nele. Aí culmina com tudo. De tão distante que você vai ficando dele, você vai extinguindo, extinguindo, aquela luz, ela vai ficando mais distante. Aí o Espírito Santo, ele existe, ele está aceso. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. É Jesus Cristo. É você que está se distanciando dele. É você que está, sabe, ofuscando ele na sua vida, o desprezando. Ou seja, você está se opondo a ele. E quando o crente se opõe a ele, aí fica complicado, fica difícil. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apaguem o Espírito Santo. Meu querido irmão, minha irmã, não apague o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele te ama. Ele é o selo, é a garantia da sua salvação. A alegria no mundo é alegria momentânea. Jesus deixou bem claro: eu vos dou do meu Espírito, eu vos dou paz, eu vos dou alegria. Não como o mundo a dá, porque o mundo não tem paz. O mundo não aceita o Espírito Santo, mas você recebeu. Você recebeu de graça o Espírito da promessa, o Espírito da verdade, o Espírito que clama: Abba, Pai. Então volte hoje correndo, se reconcilia com o Senhor teu Deus, abraça o Espírito Santo e diga para ele: Espírito Santo, eu não vou te apagar na minha vida, porque eu estou entendendo, diz a tua palavra, que o Senhor jamais abandona alguém. Após o ato consumado na cruz do Calvário, Jesus disse: está consumado. Então, uma vez consumado, quando o Espírito Santo agora vem sobre a vida de quem crer em Cristo Jesus, quem crê nele, ele permanece na vida dessa pessoa. Imagina, a pessoa se desvia, aí o Espírito Santo de Deus sai. A pessoa volta, o Espírito Santo de Deus entra. A pessoa sai de novo. Quantos aí já se desviaram 4, 5, 6 vezes? Imagina se o nosso Deus é Deus de ficar entra e sai, entra e sai, entra. Não, o Espírito Santo não sai da vida da pessoa até nos seus últimos milésimos de segundo de vida. O Espírito Santo estará ali contigo. Porém, se tu não se arrependeres e retomar a sua posição, se confessar diante de Deus, aí sim, no momento em que você fechar os olhos, a sua alma sair do teu corpo, o teu espírito voltar para Deus, aí sim, aí você não terá mais ele. Aí estará indo para o juízo. Mas pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário, volte para Cristo. Agora, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. O dia da redenção está chegando, não sabemos a hora nem o momento, mas o Senhor Jesus vai voltar. E quantos de nós já estamos indo, ou seja, para essas pessoas que foram, Jesus já voltou. Que possamos guardar o selo da promessa, amar o selo da promessa. Bom, em Gálatas capítulo 22, versículo 16 a 21, deixa bem claro que o Espírito Santo não abandona a pessoa. Veja bem, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, que são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria,
ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Espírito Santo. Veja bem, a Bíblia está dizendo em Gálatas, capítulo 22, dos versículos 16 ao 21, deixa bem claro aqui, eu vou reler para você pelo menos aqui um trecho, diz assim, olha, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Veja bem, você está afastado, você está afastada de Deus, e a palavra está dizendo que estão em conflito. Você cumprindo os desejos da carne, mas o Espírito Santo está ali, ó. Está ali, ó, guerreando. Porque Deus não abre mão de você. Deus te selou. E Deus quer te trazer de volta, em nome de Jesus. Deus quer te trazer de volta. Então, volte para Cristo. Agora, corre. Lança-te ao Senhor. E você que está servindo ao Senhor, levanta a sua cabeça, seja feliz. Você é bem-aventurado, você é bem-aventurado, ou seja, o que significa ser bem-aventurado é ser muito feliz. Você tem o Espírito Santo da promessa, o Espírito que te selou, é o penhor. Penhor é garantia de salvação. Todo judeu, quando comprava a terra, negociava suas terras, ou quaisquer que seja outro tipo de negociação, eles recebiam um documento por escrito. Não é diferente no dia de hoje. Vai comprar um imóvel, tem as escrituras da casa, as escrituras do apartamento, enfim, da loja, e você assina embaixo, é lavrado em cartório, com reconhecimento de firma, enfim, e ali prova que verdadeiramente você é proprietário daquele imóvel. Não é diferente, muito mais ainda é com você e Deus, de Deus e você e eu. Nós somos selados pelo Espírito Santo, nós somos propriedade de Deus e ninguém pode mudar isso, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nenhuma criatura qualquer pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus foi derramado no teu, no meu coração, em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E uma vez que Deus deu, Deus não tira, porque Deus é fiel. Levanta-te e fica firme com Jesus. Siga Jesus, porque o Espírito dele está contigo para te fortalecer hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe. Fica em paz.